Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que alegria, meu irmão e minha irmã, me dirigir a você mais uma vez para esse nosso momento de meditação da palavra de Deus, pedindo a luz do Santo Espírito para que possamos caminhar nesse dia na presença do Senhor, buscando em tudo a sua vontade. Hoje é dia 27 de janeiro, nós estamos na terceira semana do tempo comum. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando a oração que a liturgia nos propõe. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi nossas ações segundo a vossa vontade, para que em nome do vosso dileto Filho, mereçamos frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus que a liturgia nos propõe nesse dia está em Marcos capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, em seu ministério, Jesus não se deparou só com a adesão das pessoas, a abertura das pessoas à sua proposta e a adesão da fé à sua pessoa. Ao contrário, Jesus encontrou muita rejeição. E o pior, muitas vezes, mesmo as pessoas testemunhando o bem, testemunhando as coisas maravilhosas que Jesus realizava, no sentido de libertação daquele que estava doente ou possuído por algum espírito impuro, mesmo vendo tudo isso, algumas pessoas ainda atribuíam a ação de Jesus à força do mal e não como que Jesus estivesse unido a Deus, unido ao Pai. Então, por isso que Jesus nos diz, nesse texto que nós escutamos, que tudo será perdoado, menos o pecado contra o Espírito Santo, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é o pecado ou a blasfêmia contra o Espírito Santo? É essa atitude do coração humano, que diante de um bem, não só rejeita esse bem, mas ainda considera esse bem um mal, esse bem causado por um mal. Então, os adversários de Jesus não só não quiseram acolher esse bem, acreditar nesse bem, mas ainda disseram que Jesus estava agindo por um espírito mau. Então Jesus se defende dizendo que ele não poderia estar investido de um espírito mau e ao mesmo tempo expulsar um espírito impuro. E para isso ele utiliza dessas imagens do reino dividido contra si mesmo, de uma família dividida contra si mesmo. Então, se o demônio ele age contra si mesmo, ele será destruído. Então, isso para dizer que Jesus não age pelo poder do demônio, mas ao contrário, por sua união
com o Pai. Então Jesus se deparou com essa atitude de fechamento, de bloqueio do coração para a ação humana. Ele vai dizer que esse pecado não poderá ser perdoado, não porque Deus não possa perdoar, mas porque a pessoa se fechou de tal forma, na sua perspectiva, nas suas crenças, nas suas convicções, que ela então é incapaz de se abrir a esse perdão que o próprio Deus oferece. Então, por isso que o pecado não é perdoado. Não da parte de Deus, mas por parte da dureza do fechamento do coração humano. Meus irmãos, hoje em dia, muitas pessoas também, diante de um bem, são incapazes de valorizar, de reconhecer esse bem e até mesmo rejeitam esse bem. Todos nós estamos como que sujeitos a passar por situações parecidas, mas que o Senhor nunca nos permita rejeitar o bem, rejeitar a bondade, o seu amor, mas que nós a acolhamos sempre e possamos reconhecer a ação do Senhor, que é sempre uma ação para o bem, nunca uma ação para o mal. Que seja o próprio Espírito Santo de Deus a nos conduzir e a nos realizar as obras e a nos ajudar a realizar as obras de Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe você, que a Mãe Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, te proteja ao longo desse dia. Amém.